Quais são os repertórios que você usou na redação do Enem 2024? Escreva aqui nos comentários. O Enem 2024 acabou de acontecer e eu estou aqui gravando esse vídeo para falar sobre a redação do Enem. O primeiro ponto é para você acalmar o seu coração. É um exemplo de redação, então você pode usar como inspiração. É para a gente ter uma noção sobre como é que poderia ser escrito esse texto. Como desenvolver uma redação sobre esse tema específico de redação. Nesse vídeo você vai ter essa noção, essa explicação, você vai ter esse posicionamento. Então, se é isso que você quer, curte o vídeo, se inscreve no canal e vem comigo para você assistir. Eu estou aqui com a tela aberta, a redação já está aqui. E se você é seguidor aqui do canal, se você me acompanha no Instagram, no Twitter, você provavelmente já visualizou o modelo de redação gratuito que eu compartilhei. É exatamente esse modelo que eu estou usando para apresentar a redação para você. O modelo está no início desse arquivo. Então, observe o formato. Tem, primeiramente, o repertório do Bauman, depois tem o repertório do Keynes, depois o repertório do Kant e, no final, tem a retomada com a proposta de intervenção. E é exatamente isso que eu fiz nessa redação que eu estou apresentando para você. Então, vou fazer algumas ponderações e tranquilizar você com relação ao tema da redação. Eu estou percebendo muitas pessoas comentando que acham que podem ter tangenciado o tema, ter fugido, ter ido por outro caminho, mas calma, os corretores costumam considerar muita coisa, e esses temas, eles são abrangentes. É possível inserir muitas lógicas dentro do seu texto e continuar falando exatamente sobre esse assunto. Então acalma o coração e confia aqui no vídeo para você ter ideias sobre como construir uma redação. Inclusive, eu gosto muito de usar o Ferreto para corrigir redação e também para estudar para o Enem de forma geral. Então, se você planeja fazer o Enem, se você está estudando, eu recomendo a plataforma do Ferreto. Eu tenho um cupom de desconto Augusto45. O Ferreto tem aula, exercício, simulado, correção de redação e muito mais. É uma ótima plataforma e eu gosto muito. E agora vamos direto para a redação. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, nenhuma sociedade que esquece a arte de questionar pode esperar encontrar respostas para os problemas que a afligem. Essa primeira parte é o repertório que eu utilizei para abrir o texto. É um repertório coringa. Você consegue encaixar ele em muitas redações e eu uso frequentemente nas minhas redações. Depois disso, eu fiz a conexão do repertório com o tema da redação, que é feito nessa segunda parte. A partir dessa máxima, contextualiza-se a importância de discutir os desafios para a valorização da herança africana do Brasil, já que, de acordo com Bauman, os problemas precisam ser discutidos em busca de soluções. Então é exatamente essa forma de fazer uma conexão entre o repertório e o tema da redação. E essa construção já é feita dentro do próprio modelo, só precisa preencher de acordo com cada parte, mas é importante entender por que está sendo feito dessa forma. Depois de fazer o repertório, fazer a conexão, é necessário colocar a tese, e dentro da tese tem que ter os dois argumentos. Então vamos ler para observar se isso está aparecendo nessa parte. Nesse sentido, é fundamental analisar as causas e consequências desse tema, com foco na inoperância estatal e na falha educacional, evitando que essa realidade nefasta continue a afetar a sociedade. Temos aqui os dois argumentos, inoperância estatal e falha educacional. Além disso, temos a tese, que é essa percepção completa, o posicionamento diante do tema. O posicionamento, nesse caso, é exatamente analisar as causas e consequências do tema para evitar essa nefasta realidade. Depois disso, temos o primeiro parágrafo de desenvolvimento.
que é o segundo parágrafo da redação. Outro sim, é preciso pontuar que a inoperância estatal está diretamente relacionada aos desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Aqui nós temos um tópico frasal, e esse tópico frasal está relacionando o tema da redação com o primeiro argumento, que é inoperância estatal. Então repare essa conexão na estrutura da redação. Nessa perspectiva, o economista Keynes defende que o governo deve promover o bem-estar social, o que não ocorre plenamente no Brasil, ou seja, temos a exposição do repertório. Além disso, também temos a próxima parte. Como exemplo, a ausência de políticas públicas efetivas para a preservação e disseminação da cultura afro-brasileira, evidenciando a negligência governamental. Ou seja, o repertório está falando que o governo deve promover o bem-estar social, entretanto, isso falha, isso não acontece na prática por causa de ausência de políticas públicas efetivas. Ou seja, você está percebendo que é sempre esse padrão. Apresenta o repertório e conecta o repertório com uma parte significativa do seu texto. Depois de fazer essa parte de colocar o repertório e a conexão, vem o aprofundamento da argumentação. Em consonância, a sociedade brasileira vivencia a marginalização de manifestações culturais afrodescendentes, resultando na perpetuação do racismo estrutural, o que agrava ainda mais o problema. O aprofundamento é trazer uma explicação, trazer uma informação a mais com relação ao que você trouxe dentro do seu repertório conectado com o argumento. É exatamente isso que nós temos aqui. E agora, para finalizar, é uma frase que conclui o raciocínio do parágrafo. Dessa forma, não há dúvidas de que a inoperância estatal contribui para o agravamento desse desafio. Então você percebe o padrão. O início, o tópico frasal, ele fala que existe uma relação, está diretamente relacionado, mas não fala como é essa relação. E aí, no final, está explícito qual é a relação. É essa conexão, o parágrafo fica organizado. E agora vamos para o terceiro parágrafo. Além disso, os desafios para a valorização da herança africana no Brasil também estão intimamente ligados à falha educacional. Tópico frasal que conecta ao argumento 2. De acordo com o filósofo Kant, o ser humano é fruto da educação que recebe. Aqui nós temos apenas o repertório. Logo, se há um problema social como a desvalorização da cultura afro-brasileira, existe uma lacuna educacional por trás dele. Nós temos a conexão do repertório com o assunto da redação, com a argumentação, com o tema. Assim, as consequências dessa falha são a ignorância e o preconceito em relação à história e à contribuição dos povos africanos para a formação do Brasil, o que acaba agravando o cenário. E aqui nós temos mais um aprofundamento dessa conexão entre o repertório e o argumento. Fica evidente, portanto, que a falta de conhecimento e educação também são responsáveis pela perpetuação desse problema. Logo, com base no. Epa, peraí, ó, isso aqui tá trocado. Isso daqui tem que trocar a ordem. Agora sim, agora tá certo. Fica evidente, portanto, que a falta de conhecimento e educação também são responsáveis pela perpetuação desse problema. Pronto, agora esse parágrafo foi finalizado. E agora nós vamos para o quarto parágrafo. O quarto parágrafo é a conclusão da redação. Então aqui tem que ter a proposta de intervenção com os 5 elementos. Vamos para o quarto parágrafo. Logo, com base no pensamento de Bauman, é necessário que os desafios para a valorização da herança africana no Brasil sejam amplamente discutidos e solucionados com atenção à inoperância estatal e à falha educacional. Ou seja, isso daqui é uma retomada ao repertório usado lá no começo da redação e também uma retomada aos 2 argumentos.
E agora é a proposta de intervenção. Assim, o Ministério da Educação, responsável pelas bases educacionais no país, deve realizar palestras e campanhas educativas nas escolas por meio de aumento de investimentos na educação e mobilização das redes sociais, visando aumentar o nível de instrução da população brasileira sobre a herança africana, prevenindo a perpetuação do racismo e promovendo uma sociedade mais inclusiva e consciente. Tá bem grande e bem completo. Então vamos observar se tem todos os pontos. Aqui nós temos o agente, quem vai fazer a ação, responsável, isso aqui é o detalhamento do agente. Ó, apareceu um joinha aqui. Aí que nós temos a ação. Deve realizar palestras e campanhas educativas nas escolas. Agora nós temos a parte do meio, meio barra modo. Por meio, então tá tudo aqui o por meio. E temos a finalidade, visando aumentar o nível de instrução da população. E para finalizar a redação, tem mais uma retomada, que foi uma retomada para o segundo repertório, segundo parágrafo da redação. Com isso, será possível alcançar a visão de Keynes de um estado de bem-estar social, mitigando os efeitos negativos desse desafio. Esse foi o vídeo. O que você achou dessa redação? Qual é a sua opinião? Como é que você achou essa organização? Se você gostou, comenta aqui na parte dos comentários. Por favor, curte esse vídeo e me segue no Instagram, nas redes sociais. Se você quer esse modelo, clica no link na descrição. Tem um vídeo aqui no canal explicando esse modelo de forma detalhada. Eu desejo que você conquiste uma nota alta no Enem. Eu desejo que esse vídeo te ajude a escrever redações. Até o próximo vídeo. Tchau!